Conhecem aquelas pessoas que são teimosas? Daquelas do tipo, mais vale partir que vergar, vocês conhecem? Daquelas que dão tudo por tudo só para provar que tinham razão quando disseram à mesa que um adulto liberta por dia cerca de 8 a 25 flatos, sendo que mais de 99% deles não têm cheiro. Se conhecem essas pessoas? Muito bem. Vamos falar de um desses. Mas antes, maestro, la música. La música. Isto que língua que é? La música. Não entendo. Música! É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto que tenho um quisto. Teimoso? Eu? Bem, o nosso herói chama-se Richard Kidwell. Tem 71 anos, é engenheiro reformado, mora numa casa de 4 quartos em Yacht, no Gloucestershire. Como é que eu digo isto? Gloucestershire, em Inglaterra. E durante anos teve uma carta de condução limpíssima. Nunca teve uma multa, um ponto tirado na carta e nenhum problema com a lei. Portanto, este homem estava limpinho. Um homem certinho, daquele que organiza a garagem por categorias. Vocês sabem que organiza tudo na garagem por categorias, na caixinhas com os nomes, tem os recibos todos guardados em pastas identificadas por ano e por cor. E provavelmente este homem ainda tem os manuais dos eletrodomésticos que comprou em 1987. Portanto, imaginem como é este homem. Em novembro de 2016, o Richard decidiu fazer uma visita a Worcester. Levou o seu Nissan Qashqai, saiu de casa para um passeio de um dia e foi pela New Road, uma rua tranquila, mesmo ao lado do campo de cricket local. Uma daquelas ruas onde o tempo passa devagar, onde os pombos não defecam com a rapidez do costume e onde também a câmara do radar não tem pressa nenhuma, mas trabalha com toda a eficiência. O limite naquele local era de 48 km por hora e a câmara registrou 56 km por hora do carro de Richard. Claro que chegou-lhe uma notificação a casa, uma multa de 120 euros mais ou menos. E foi precisamente aí que o Richard tomou a decisão que ia mudar os próximos anos da sua vida. Não pagou. Pelitras! Não queria mais nada. Agora, para perceberem o que é que se passou a seguir, é preciso perceber o que é que passa na cabeça deste engenheiro reformado quando recebe uma multa de radar. Meus amigos, há dois tipos de pessoas neste mundo. As que pagam, resmungam um bocado, fazem e seguem a vida. E as que começam a fazer contas ao ângulo da câmara em relação à via, à margem de erro do equipamento, à data de calibração do radar, à velocidade de processamento do sinal, etc. O Richard era claramente este segundo tipo. Para ele o radar estava errado, a câmara falhou, alguém tinha cometido um erro e esse alguém não era ele e ele sentia isso nos ossos. Por isso, contratou um advogado. Depois contratou peritos. E depois foi a tribunal. E o Tribunal de Magistrados de Worcester ouviu o caso. E depois ouviu outra vez. E outra. E mais uma. E mais outra. Ora, o Richard apareceu naquele tribunal 4 vezes. 4. Cada sessão apresentava-se com um fato, a sua pasta de documentos e uma expressão serena de quem tem a consciência limpa. E quando o Tribunal de Magistrados deixou de ser suficiente, o Richard recorreu ao Crown Court, o Tribunal Superior, porque se é para fazer uma coisa, é para fazer bem feita. Mas há algo muito particular no caráter britânico que tenho de reconhecer aqui. O inglês, com a certeza de que tem razão, não vai às redes sociais fazer um desabafo. Não grita. Não faz uma petição online para juntar assinaturas. Um britânico vai a tribunal com documentação, com peritos e já agora com argumentos, o que é bom. O Richard era exatamente este homem, calmo por fora, uma fogueira por dentro. Os anos passaram. 2016, 2017, 2018,
2010. Vocês estão a ver. A multa original ficou por pagar, passou-se anos. As faturas dos advogados, essas, claro que não ficaram por pagar. E cada sessão no tribunal, cada perito contratado, cada deslocação a Washington, cada fotocópia de documentos técnicos com gráficos de calibração de radares, tudo isso foi somado e o Richard pagou. Sempre convicto de que no final ia ganhar e de que a verdade iria triunfar e de que um dia estaria ali no corredor frio de mármore de algum tribunal inglês, de cabeça erguida, a ouvir o juiz confirmar "You are right". Bem, o juiz não lhe deu a razão. Em agosto de 2019, a Crown Court decidiu a favor do Ministério Público. A multa era válida, o radar estava correto e o Richard, tinha mesmo circulado a 56 km/h numa zona que tinha que passar a 48. Nesse momento o Richard tinha gasto, meus amigos, cerca de 33 mil euros para contestar uma multa de 120. São quase 275 vezes o valor original. E não ganhou. Perdeu com toda a documentação que tinha, com todos os peritos, com todos os argumentos técnicos de engenharia que ele lá tinha guardado por décadas na sua mini cabecinha. Quando tudo isto chegou aos jornais, meus caros, os repórteres foram falar com ele. Queriam saber como é que um homem sensato, pragmático, com a cabeça no lugar, chega a uma situação destas. E o Richard explicou com uma honestidade que lhe fica bem. Eu não pensei que fosse custar tanto. Calculei uns 2.000 euros, talvez. 2.000 euros. Deus me livre. Vamos ter de apertar o cinto. Não vamos passar fome, mas estamos muito fora do esperado. Pudera? 33 mil euros. A história ficou ainda mais rica quando se soube de onde veio parte desse dinheiro. O Richard tinha poupanças reservadas como herança para os seus 3 filhos e esse dinheiro entrou nas contas dos advogados e dos peritos ao longo daqueles 3 anos. O filho mais velho ficou a saber e reagiu de uma forma muito serena. Do you lost your mind? Ou como dizem britânico, perdeste a cabeça ou lá o quê? Ao que o Richard respondeu, às vezes é preciso defender o que é certo. Sometimes you have to defend what is right. Enfim, o que é extraordinário nesta história não é só o dinheiro, apesar de o dinheiro ser absolutamente extraordinário. O que impressiona mesmo é a solidez da convicção ao longo do tempo. O Richard não era um excêntrico descontrolado, era um engenheiro com argumentos técnicos, com peritos contratados, com documentação detalhada, só que os argumentos deste homem não foram suficientes. O sistema fez exatamente o que era suposto fazer, avaliou as provas e concluiu que o radar tinha razão. He was right. E agora ponho aqui no ar, meus caros ouvintes, uma questão que acho que merece 2 minutos da vossa reflexão. Em que momento é que o Richard devia ter parado? Opção A, aos 1.000 euros. Opção B, aos 5.000. Opção C, aos 10. Não sei. Há um ponto em qualquer luta destas em que a questão central é eu tenho razão, que devia passar pela cabeça destes homens talvez a questão como é que eu vou comer? São perguntas completamente diferentes e confundi-las tem um preço. E neste caso, 3 dígitos e 5 zeros é o preço que este homem pagou. O Richard ainda pensou em pedir a transcrição completa do julgamento, em se sentar com o advogado para ver se havia algum caminho a explorar, algum recurso que ainda ninguém tinha se lembrado, ao que o advogado disse, não vale a pena. Ou como se diz em britânico, it doesn't coisa. Meus caros, ter razão e conseguir provar que tens razão são 2 coisas distintas. E a diferença entre essas 2 coisas, neste caso específico, custou 33 mil euros, 3 anos de vida e a herança dos 3 filhos. Além disso, há uma coisa que esta história me fez lembrar, que é aquelas pessoas quando estão a vaguear pelo TikTok, veem um anúncio que diz venha à nossa loja, nós temos t-shirts a 2 euros. E há sempre um gnu que diz uau, vamos lá! Só que esta pessoa mora em Faro e a loja é em Viana do Castelo. Então. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto.